Olá, seja bem-vindo à oficina de oração Palavra do Dia. Eu sou o Gabriel e eu queria te convidar para rezar hoje comigo com a liturgia da palavra. Hoje é dia 18 de dezembro e hoje é o segundo dia das antífonas do O. A antífona de hoje é a antífona O Adonai. Na tradução para o português ficou assim: Ó Guia de Israel. Então vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito, mas sim pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel desde o país do norte e todos os outros países para onde os expulsara. Eles então irão habitar em sua terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu gosto muito do livro do profeta Jeremias, porque as poesias e as profecias deles são muito bonitas, são muito doces, bem elaboradas, sabe? Tem um texto muito gostoso de ler. E eu gostei muito de ler essa leitura de hoje, especialmente que ele vem com esse movimento de eis que virão dias, eis que virão dias. E mais para frente, como a gente vai ver no Salmo, essa imagem da justiça que florirá, né? É como pensar, por exemplo, um jardim. Logo que a gente planta as flores, eu não sei se você já plantou uma muda de uma flor ou uma muda, às vezes até numa horta, né? Uma muda de alface. Demora um pouco para a gente começar a perceber mudança, para a gente começar a perceber que está acontecendo alguma coisa, né? Não está morto aquilo ali, né? Mas com o tempo, com as semanas, de acordo com o que vai passando o tempo e a gente permanece firme nessa espera, cuidando, capinando o mato em volta, não deixando os animais que às vezes vão ali, especialmente o passarinho. No Moceiros acontecia muito, os passarinhos comiam muito as mudas que a gente plantava. Mas se a gente espera, se a gente aguarda, a gente vê o fruto. A gente vê o fruto. Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá e a paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça lhe governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque só Ele realiza maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso, bendito seja eternamente. Amém. Amém. E a aclamação do Evangelho com a antífona do Ó de hoje. Ó Guia de Israel, que no monte de Sinai orientastes a Moisés, ó, vinde redimir-nos com braço estendido. Eu gosto muito da poesia bíblica, da poesia salmódica. É como a espera de uma flor que vai florir, como Jeremias está falando aqui na primeira leitura, né? Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. É uma promessa de algo, de uma vida nova, né? E não é só o Natal de Jesus, enquanto o nascimento dele na carne, mas também esse nascimento de Jesus no nosso coração, esse nascimento de uma vida nova no nosso coração.
né? Essa oportunidade de recomeçar e especialmente de continuar sendo guiado, continuar buscando o Senhor, continuar olhando para frente, né? Não desistir, não deixar as ervas daninhas consumirem a nossa mudinha, né? Que às vezes a gente menospreza tanto a nossa própria muda, as coisas que a gente planta, as coisas que a gente faz. Às vezes é tão mais fácil olhar para a horta do outro e falar assim, nossa, aquilo sim é uma horta, né? Tudo que eu faço é cocô, mas e o que ele faz é bom. Mas muitas vezes a gente não consegue se dar o próprio valor, a gente não consegue valorizar aquilo que a gente mesmo está fazendo, né? E é sempre importante buscar ver a beleza nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, né? A beleza daquela pequena folha que está brotando na flor, a beleza daquela pequena a raiz que está começando a nascer, daquele pequeno fruto, daquele broto, daquele botão de rosa que está nascendo. Não é ainda a plenitude da beleza, não é ainda a plenitude daquilo que vai vir, mas já é algo belo. A espera já é algo belo, né? A espera já traz consigo um pouco daquilo que é esperado, né? A aurora, que é a espera do nascer do sol, a aurora já traz um pouco da luz do sol que ainda não nasceu. E eu acho que o advento é isso, o tempo do advento é isso, é esse tempo de espera, uma espera esperançosa, redundantemente falando, mas uma espera com alegria, uma espera com um gozo paciente, né? Um gozo que sabe esperar e que já consegue visualizar essa vida nova que está nascendo, já consegue visualizar como a mãe também, Maria, que vai gestando Jesus. Então eu te convido hoje para pedir essa graça, sabe, de visualizar, de perceber as coisas pequenas e belas que estão na sua vida hoje, né? As coisas pequenas e belas que estão acontecendo na sua família, as coisas pequenas e belas que estão acontecendo no seu trabalho, né? Porque a gente tem sempre a opção de olhar para a desgraça, a gente tem sempre a opção de olhar para o passarinho que vai comer a muda, ou então não reconhecer a beleza delas. Mas eu te convido para buscar olhar as coisas a partir do olhar da graça, né? Às vezes uma desgraça, uma infelicidade, buscar a ver a partir de outros olhos, a partir de novos olhos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Curiosamente, a figura de hoje no Evangelho é São José, sem São José dizer nenhuma palavra. No Evangelho de Lucas, Maria responde, pergunta ao anjo, né? Mas José não teve essa oportunidade. Foi em sonho, talvez no sonho dele ele possa ter perguntado alguma coisa para o anjo, pedido algum esclarecimento, mas não tem registrado, né, nas Sagradas Escrituras. Não tem nenhuma palavra de São José nas Sagradas Escrituras.
mas ele é uma figura essencial porque ele vai ser chamado de pai de Jesus, ainda que não seja o pai biológico de Jesus. E o que mais me chama a atenção na pessoa dele é a firmeza de caráter, essa firmeza de caráter, sabe? De perceber que, nossa, realmente há algo muito milagroso, algo muito especial acontecendo aqui. E certamente Maria está grávida, mas não é o meu filho. Como eu posso assumir um filho que não é meu? E observação, ele já sabia da história do Messias. Todo o povo de Israel naquela época sabia, esperava o Messias, né? A gente viu na primeira leitura, no Salmo também. Todo o povo de Israel esperava a vinda do Messias. Não era uma novidade para São José que em algum momento viria o Messias. E ele sabia que seria da descendência de Davi e ele sabia que ele era da descendência de Davi. Para ele, talvez não foi tão difícil fazer essa associação, mas ele prefere abrir mão de participar de assumir algo que não é dele, de fazer algo que não, de apropriar-se de algo que não lhe pertence, antes de tudo espiritualmente, apropriar-se de algo que não lhe pertence para deixar Deus fazer o que Ele quer fazer, deixar a vontade de Deus prevalecer, deixar que Deus faça conforme Ele quer. Porque se Deus quis que o Messias viesse não pela pessoa dele, então por que Ele iria querer interferir? E nesse momento Deus interfere na história, Deus manda um anjo para avisá-lo que ele deve assumir Maria como esposa. Mas é interessante, porque esse é um momento em que ele percebe que aquilo que parecia bom demais, aquilo que parecia além das forças dele, é aquilo que Deus está chamando ele para fazer. Então, como a gente percebeu esse fio condutor? Das vezes em que a gente não consegue dar valor para as coisas boas, a gente só consegue ver coisas ruins ou coisas negativas, né? Eu mesmo, quantas vezes eu não consigo apreciar o meu próprio trabalho ou então a ser grato pelos dons que eu tenho, pelos dons que eu recebo, né? Outro dia eu e minha irmã, a gente estava comentando como é difícil às vezes a gente gostar da comida que nós mesmos fazemos, né? Eu te convido para esse movimento de olhar as coisas através de um olhar mais simples, de um olhar que busca a beleza nas coisas, que busca ver coisas boas. Não é querer ficar tapeando a realidade, querer fingir querer ser ultra otimista, fingir que está tudo sempre bem, tá sempre rindo o tempo inteiro, não é isso. Mas buscar ver a mão de Deus nas pequenas coisas, buscar ver a mão de Deus, buscar ver a beleza de Deus nas pequenas coisas. E eu tenho certeza que isso vai mudando o seu dia. Tenho certeza que isso vai te ajudando a viver de uma maneira mais saudável, mais equilibrada e mais próxima de Deus também. Vamos agradecer a Deus por esse momento de recolhimento, esse momento de oração, com as palavras que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezar conosco hoje e esperamos rezar com você amanhã também.